Bom dia, alunos! Vamos para a nossa segunda aula de potência. Agora nós vamos falar sobre as potências especiais. O que são essas potências especiais? Elas vêm de forma a facilitar o nosso cálculo. Elas são potências simplificadas, potências que nos ajudam a resolver as coisas com mais facilidade. Vocês vão entender melhor. Vamos ver a nossa primeira potência especial? Olha lá. Toda potência cujo expoente é igual a 1 tem como resultado a própria base. E, professora, eu não entendi nada. Calma. Vamos lá. Quem é o expoente aqui no 4 elevado a 1? O meu expoente é esse númerozinho aqui, ó, que fica lá em cima. É igual, ó, vamos ler de novo. Toda potência cujo expoente é igual a 1, ó, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Esses três são exemplos dessa primeira aqui, dessa primeira potência especial. Tem como resultado o quê? A própria base. Isso a gente já viu antes, na verdade a gente vê o tempo todo. Às vezes a gente só não parou para pensar nisso. Por quê? Se o meu expoente é 1 e o meu expoente é o que me diz quantas vezes eu vou repetir a minha base, é óbvio que o meu resultado vai ser quem? A minha própria base. Olha lá, 4 elevado a 1. Se eu só vou repetir a minha base uma vez, então meu resultado do 4 elevado a 1 é igual a 4. Então toda vez que vocês verem uma potência que o expoente seja 1, basta repetir a base que você já resolveu. Não tem muito o que pensar, tá bom? Toda potência cuja base é igual a 1 tem como resultado o próprio 1, ou seja, a própria base. Também não entendi nada. Vamos com calma. Quem é minha base? Minha base é esse número maior aqui, ó, que fica embaixo, o que sustenta a potência. Vamos falar assim. Toda potência cuja base é igual a 1, base 1, base 1, base 1, vai ter como resultado o próprio 1, ou seja, a própria base. Por que isso, gente? Vamos lá. Quanto que é 1 vezes 1? Se eu quisesse escrever essa aqui, ó, eu vou escrever só essa daqui que é menorzinha aqui do lado. 1 ao quadrado, ele seria a mesma coisa que aqui, que é a minha base duas vezes, ou seja, a minha base é o 1 multiplicado duas vezes porque meu expoente é 2. Quanto que é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. E quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Continua sendo 1. E quanto que é 1 multiplicado por ele mesmo 1 milhão de vezes? Vai continuar sendo 1. Por isso que toda vez que você vê que a base é 1, não importa qual seja o meu expoente, o meu resultado vai ser 1. Terceira regrinha, terceira potência especial. O número 0 elevado a qualquer número diferente de 0 é sempre igual a 0, ou seja, a própria base. Vamos olhar de novo. Ó, ele está falando que o número 0 é elevado a qualquer número. Se o número 0 que está elevado, isso quer dizer que ele é a base. Então, olha só, o 0 como base. Sempre que ele for elevado a qualquer número diferente de 0, ou seja, esse expoente ele pode ser qualquer número, exceto 0, tá bom? O meu resultado vai ser 0. Porque pensa o seguinte, gente. Olha só, eu vou fazer essa daqui agora, ó. 0 elevado a 7 é o mesmo que 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, deixa eu ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 0. Quanto que é 0 vezes 0? 0. Quanto que é 0 vezes 0 vezes 0? 0. Quanto que é 0 vezes 0 vezes 0 infinitamente? Continua sendo 0. Por isso, você viu que a minha base é 0, não importa qual seja o meu expoente, vai ser 0. Desde que o meu expoente não seja quanto? O próprio 0. Por quê, gente? 0 elevado a 0 seria o mesmo que 0 dividido por 0. Porque lembra lá, ó, o que é o 0 elevado a 1? 0 elevado a 1 é 0. Lembra da explicação da aula anterior? Que quando eu diminuo 1 no meu expoente, eu pego e divido pelo quê? Pela minha base. Minha base é 0. Só que eu não posso dividir por 0. Isso aqui na matemática é uma indeterminação, tá bom? A gente não tem como resolver isso aqui. Por isso que ele está dizendo aqui na regrinha que eu só não posso ter o expoente igual a 0. Qualquer outro expoente, o resultado vai ser 0. E a minha última potência especial. Em uma potência cuja base é 10 e o expoente é um número natural, o resultado é igual a 1, seguido da quantidade de zeros igual ao número indicado no expoente. Eita, parece muita informação, mas é bem simples. Olha lá, ele fala que sempre que a minha base for 10, olha os exemplos, todos são base 10. Eu vou botar o número 1 e o meu zero vai ser indicado pelo meu expoente.
Olha lá, o 10 elevado a 1, eu já sei por conta dessa potência aqui, que é o próprio 10. Viu o expoente 1, é só repetir a base. Porém, se eu quiser pensar nela como potência de 10, basta eu colocar o 1 e acrescentar um zero, porque meu expoente é 1. No 10 ao quadrado, eu vou colocar o número 1 e vou colocar 2 zeros, porque meu expoente é 2. No 10 ao cubo, eu vou colocar 1 e 3 zeros, porque meu expoente é 3. Ah, professora, por que isso? Simples, olha só. O 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, certo? Multiplicação por 10, 100, 1000, vocês sabem como é que faz, não é? Eu vou colocar o 1, 2 zeros. Não deu a mesma coisa? Só que essa daqui é uma forma mais fácil. A gente não precisa escrever que 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Basta eu botar um 1, expoente 2, acrescento 2 zeros. Agora vamos fazer alguns exemplos aqui juntinhos. Ó, eu tenho 1 milhão elevado a 1. Quanto é que será 1 milhão elevado a 1? 1 milhão. Por quê? Eu vou repetir a minha base. Lembra lá da primeira regrinha, a primeira potência especial? Quanto que vai ser 1 elevado a 1 milhão? 1 elevado a 1 milhão vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 até chegar a 1 milhão de 1s. E quanto que é isso? Eu sei que 1 vezes 1 é 1, vai sempre continuar sendo 1. Então eu sei que quando a minha base é 1, o meu resultado vai ser 1. E 0 elevado a 1 milhão? 0 elevado a 1 milhão é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 1 milhão de vezes. E eu sei que 0 vezes 0 vai ser sempre 0. E por último, 10 elevado a 10. Esse aqui eu quis botar um expoente grande para a gente poder fazer juntinho. Olha só, eu vou colocar o 1, certo? Eu vou tentar colocar os zeros separados para a gente poder contar, ficar mais fácil. Eu sei que na potência de 10 eu coloco o número 1 e a minha quantidade de zeros, quem vai me dizer é o expoente. Se meu expoente é 10, eu vou colocar 10 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se está certo? Coloco 1 e 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina o trabalhão que esse 10 elevado a 10 ia me dar se eu fosse escrever 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes. E olha como eu poupei tempo. É isso que eu tô falando. As potências especiais, elas vêm para poupar o nosso tempo, para facilitar a nossa vida. E aí, gostaram?